Toda semente que o Senhor não semeou, Pai Santo, toda planta
altares, ó Pai amado, estão diante dos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos adentrar na tua presença nesta hora, Senhor. Vim
Queremos o primeiro mandamento obedecer, que é te amar mais, Senhor. Oh, Deus. Ele já venceu por nós na cruz do Calvário. E por isso nós podemos celebrar essa noite. Porque nós somos mais que vencedores. E nós nunca morreremos. Seremos eternos. Porque Ele já venceu por nós. Aleluia. Oh
de Jesus. Quando nós dizemos Jesus, todas as trevas estremecem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela adoração ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nosso desejo profundo é que o Teu reino venha, Senhor, principalmente pela presença maravilhosa que Ele vai trazer. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Amém. Pai, se você puder abrir comigo sua Bíblia em Levítico capítulo 4. Aleluia. Queridos, antes da gente estar lendo, eu gostaria que a gente estivesse orando pela Marinha. Ela passou por uma situação difícil agora à tarde. E se você também tiver passado por qualquer situação, que vocês também se coloquem nessa oração, amém? Amém? Amém. Eu vou pedir para o pastor Leandro estar orando. Pode ser, pastor Leandro? Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas, que o Senhor é soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes. E nesta hora, Pai, queremos apresentar ao Senhor, Pai, a vida, Pai, da irmã Maria, Senhor, em Tuas mãos. Deus, que o Senhor venha estar cuidando do coração dela, que o Senhor venha estar, ó Deus, cuidando da sua alma, do seu espírito. Ó Deus, que o Senhor venha trazer sobre ela, Pai, um renovo. Ó Espírito Santo, que o Senhor se manifeste sobre ela, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. E que essa consolação, Senhor Deus, se manifeste sobre a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, toda obra que se levante, ó Deus, contra esta vida, seja paralisada nesta noite, em nome de Jesus. E que haja, Pai, uma alegria, Senhor, que somente o Senhor pode dar no coração dela. Senhor, não somente sobre ela, mas sobre todos, ó Pai, os irmãos, ó Pai, que estão passando por alguma situação que tem trazido, Pai, tristeza, tem trazido angústia, tem trazido, Senhor Deus, peso no coração. Senhor Deus, que tudo isso seja substituído, ó Pai, pela paz que excede a todo entendimento humano. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja, Pai, um óleo de alegria, ó Deus, sendo derramada sobre, Pai, cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o pastor Alon e o pastor Alex, eles foram resolver uma questão em São José e tentariam chegar antes da finalização do culto, mas que queria justificar a ausência deles. Levítico capítulo 4, vocês abriram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 e o 2. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Até aí. Eu vou ler novamente. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Nós vamos ler mais algumas partes do capítulo 4, queridos, mas eu quero trazer um tema para nós hoje sobre santidade. Eu acredito mesmo que santidade é um tema eterno, porque a Bíblia diz que Deus é santo e Ele espera que nós sejamos também. E Ele não vai deixar de ser santo quando isso se cessar. Ele permanece santo, porque Ele é. Ele não está, mas Ele é. Então é um tema totalmente atual e um tema que a igreja precisa meditar e refletir constantemente sobre isso. Em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
Parece pesado, né? Mas de fato, queridos, o que nos afasta do Senhor é o pecado. Não é o que nos afastava do Senhor, mas o que permanece nos afastando é o pecado. E vocês vão entender aonde eu quero chegar depois. Mas o pecado é um tema, não é um tema ultrapassado, é um tema atual, é real, é um tema que nós não podemos perder de foco também. Lógico que nós não vamos dirigir toda a nossa vida a esse tema, mas esse tema faz parte de todos aqueles que querem buscar santidade no Senhor, porque a santidade é viver de modo que o pecado não mais nos domine, mas viver de modo que quem nos domine seja o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Então, esse versículo diz, olha, o que não me separa de vocês é o pecado, e assim eu não os ouço. Mas aí tem um versículo lindo em 1 João 2,2, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é a propiciação, Jesus, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, querido, hoje nós temos uma oportunidade gigantesca de não vivermos mais dominados pelo pecado, porque nós temos sobre nós o sangue de Jesus, e esse sangue, ele não veio nos livrar, nos libertar de alguns pecados, mas de todos os pecados. O sangue dele foi suficiente para cessar todo o mal que estava sobre nós. Só que existe uma diferença tremenda entre nós termos esse perdão e receber esse perdão. E nós precisamos nos apropriar disso. Então, a graça é um presente maravilhoso de Deus para nós. Mas nós não podemos tratar a graça como se não tivesse custado muito. Porque ele custou o sangue de Jesus. Então, às vezes eu vejo pessoas falando da graça e eu acho lindo, gosto muito mesmo de falar sobre a graça de Deus, mas eu não gosto quando vai para uma direção como se fosse algo banal, como se fosse, agora está tudo liberado, agora, vive do jeito que você quiser, que a salvação está garantida. De fato, a graça nos garante a salvação, não é algo que você faz, que você vai conquistar a salvação, mas aquele que é salvo vai viver em santidade. Aquele que é salvo tem o Espírito Santo de Deus e vai viver em direção a essa santidade. Não é que vencemos tudo, de modo algum. Eu tenho certeza que tem coisas que eu ainda estou vencendo e tenho certeza que tem coisas que você está vencendo, mas nós estamos em direção a isso. Então aquele que é salvo, ele não está querendo conquistar a graça por merecimento, porque é graça, senão não seria graça. Mas temos que lembrar que custou um preço muito alto, custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Se não houvesse isso, ele não teria precisado morrer por nós. E aí eu vejo alguns usando um texto do apóstolo Paulo, que encontra-se em Romanos, capítulo 7, versículo 19, e que ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu sempre me pego fazendo. Como se fosse assim, Karine, até o próprio apóstolo Paulo diz que não tem esquema. É assim, a gente tenta fazer o que é certo e acaba fazendo o que é errado. Queridos, eu quero convidar que vocês continuem o texto. Não pare no capítulo 7, mas que você continue o texto e vá para o 8, vá para o 9. Porque aí você vai entender que Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo agora não são mais dominados pelo pecado, mas dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não está dando legalidade, autorização, ou afirmando que não tem jeito para nós, que à medida que o que a gente for viver, nós vamos continuar pecando mesmo, porque somos humanos. Não é isso. O apóstolo vai dizer, se você for dominado pela carne, sim. Então quando ele era dominado pela carne, o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele sempre se pegava fazendo. Mas quando ele era dominado pela carne, mas agora em Cristo, ele tinha a possibilidade de viver os frutos do Espírito Santo, de viver e andar na luz. Então agora ele tinha a possibilidade de ser de fato o que Deus planejou que ele fosse. Então é muito interessante nós estudarmos, nos determos na palavra, mas no seu total, na sua totalidade, no seu conteúdo geral. Se nós nos detivermos em alguns versículos, nós podemos nos pegar fazendo coisas ou afirmando coisas que não foi o que a palavra de Deus diz, porque a palavra ela não se contradiz.
O que ela diz numa parte, ela vai repetir em outra parte. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então eu quero chamar a nossa atenção de que o pecado é um tema atual, real e que precisa ser refletido pela igreja, porque ele continua trazendo prejuízos, continua ferindo o corpo de Cristo, continua fazendo pessoas se perderem. O pecado continua fazendo isso. Então nós não podemos achar que ele é um inimigo vencido, porque o pecado é um inimigo vencido para Cristo. Quem está em Cristo, mas quem não está ou quem não se move em direção a isso, pode ser muitas vezes dominado por ele sim. E nós estamos no processo. Eu posso pecar 1000 vezes, porém se eu me arrepender e me voltar para Deus, serei perdoado em todas as vezes. Mas preciso me aproximar de Deus, preciso lutar, preciso me alimentar da palavra de Deus, me juntar à família de fé. Hoje eu estava falando no discipulado com a Irene, que o ambiente, queridos, faz muita diferença. Teve... No primeiro ano de seminário do Alex, ele ficou distante, eu estava desempregada, então nós íamos junto para a igreja. Então quando ele foi para lá, eu não tinha mais companhia para ir, porque eu ia de ônibus até o Parque Aeroporto, do Parque Aeroporto até o Areão, que era a igreja que nós congregávamos, nós íamos a pé. Então eu não tinha mais companhia. Então eu deixei de ir no Areão e eu comecei a orar a Deus. Deus, eu não tenho dinheiro para ônibus e para pegar 2 ônibus e eu não tenho mais companhia para poder estar indo a pé. E não tinha mesmo. E aí eu comecei a não ir na igreja, mas continuava orando, continuava adorando a Deus em casa e tal, mas deixei de ir. E queridos, se você não é, você sempre vai ser influenciado por algo. Não existe pessoas que não são influenciadas. Eu sou influenciada, você é influenciado, todos nós somos. Agora nós decidimos quem vai nos influenciar, que ambiente vai nos influenciar. E aí eu comecei a chegar muito próximo de algumas pessoas do mundo, por causa da escola que eu ainda estudava. Então eu comecei, e aí essas pessoas começaram, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. E quando eu vi, eu já estava lá, já estava na balada, já estava. E um dia eu não sei quem lembra aqui na época de estrutura, não sei quem lembra, eu estava um dia na estrutura com esse grupo e todo mundo na mesa assim, bebendo, fumando, umas bebidas que eu nunca vi na vida, uma azul, uma verde, coisa. E aí, nossa, caiu uma ficha, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu tive uma vontade tão grande de chorar. E eu falei, Deus, esse não é o meu lugar, não é aqui que o Senhor quer, não é aqui que o Senhor estaria. E eu achei isso foi uma experiência ruim no sentido assim, que me deixou triste por eu ter dado essa bala, mas ao mesmo tempo falei, caramba, Deus ainda me quer, Ele ainda me chama, Ele ainda me busca. Então a chama não tinha se apagado. Não é que na minha mente eu não estava desviando, só não tinha condições de ir na igreja. Então o ambiente, ele influencia. E você tem que saber que ambiente que você está fazendo parte, sim. E o ambiente, quando eu digo assim, nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos lutar, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos estar junto da família de fé, sim. É mentira quem está forte fora do corpo, porque membro fora do corpo necrosa. Não é possível você estar forte fora do corpo. Então é extremamente importante isso. Mas aí o que me chamou muito a atenção, e isso foi só uma introdução, em Levítico 4, e foi uma coisa tão interessante, porque assim, eu comecei a ler Levítico, eu oro a Deus e pergunto para Deus que livro que é para mim estar lendo na Bíblia. Isso é o que eu faço. E aí Deus falou para mim ler Levítico. E eu adoro quando Ele pede para eu ler o Antigo Testamento, porque eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento, pela Bíblia toda, mas o Antigo Testamento para mim eu acho fantástico. E aí eu estava lendo o Levítico, e aí vim para o capítulo 4, isso na segunda. Na terça eu peguei, aí na segunda foi capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, aí na terça eu ia continuar. Eu falei assim, nossa, onde será que eu terminei? Acho que eu terminei no 4, aí li o 4 de novo. Daqui a pouco eu vi, nossa, mas eu já li ontem. Mas agora que eu já estou, vou continuar. Na quarta, eu falei, nossa, onde que eu terminei? Capítulo 4. Aí voltei. Gente, eu fiz isso até sexta-feira. Aí caiu minha ficha, eu falei, caramba, Karine, acorda, Deus está querendo falar com você no capítulo 4.
E aí eu despertei e falei, beleza. Então eu comecei a estudar o capítulo 4. E eu achei interessante, comecei a questionar o Senhor algumas coisas, e duas coisas me chamaram muita atenção no capítulo 4. Eu não vou estar lendo ele inteiro, porque ele é longo, então eu vou ler algumas partes e você vai entender onde eu quero estar chegando. O Espírito Santo me colocou dois fatos bem interessantes no capítulo 4. O primeiro é que o capítulo 4 inteiro fala sobre a oferta pelo pecado por ignorância ou sem intenção. Gente, isso é muito interessante. Hoje nós sabemos que Cristo já pagou todo o preço, então nós não temos mais que ofertar pelo pecado, não é isso. Mas o princípio da palavra de Deus, ele continua, ele permanece. Então, nós não invalidamos o Antigo Testamento, mas nós podemos retirar os princípios do Antigo Testamento para poder estar vivendo. E o pecado por ignorância ou sem intenção, eu achei interessante, porque quando eu falei assim, nossa, mas se alguém pecar por ignorância ou sem intenção, tem que fazer uma oferta para poder ser purificado? Sim. E aí eu percebi, gente, o fato de ser por ignorância ou sem intenção não tirou a necessidade de um sacrifício. Não tirou a necessidade do sacrifício. Então isso é tão interessante, porque nós podemos estar vivendo coisas que não é o que Deus quer, e isso não nos isenta da responsabilidade de estar vivendo a verdade de Deus. Isso é sério. E aí você só vai ter contato com isso, e você só vai descobrir isso se você estiver num ambiente onde se fala de Deus, e se você estiver buscando a Deus, porque o Espírito Santo habita em você, e Ele está a todo tempo tentando falar com você, tentando falar comigo, e Ele quer, Karine, isso não, Karine, isso sim, porque o Espírito Santo, ele veio para nos guiar na verdade. Jesus disse, o Espírito Santo vai vir para guiar vocês na verdade e para convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. Então essa obra dele continua sendo real nas nossas vidas. Então o fato de não sabermos alguma coisa não nos isenta da necessidade, da responsabilidade daquilo. Existe um texto em Atos 17:30 que fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas isso ele está se referindo àquele que está o tempo fora de Deus. Mas você não está mais fora de Deus. Vocês que estão aqui, muitos que estão ouvindo pela internet, não estão mais fora de Deus, estão em Deus. Então não podemos mais ser indesculpáveis. Nós não podemos mais ficar sem responsabilidade por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, pela forma como agimos, seja com as pessoas, seja com as coisas, seja com as situações. Nós não somos mais irresponsáveis. Mas quando recebemos Cristo, somos a habitação do Espírito Santo, e que nos torna responsáveis para viver uma vida em Cristo, tendo os frutos do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo e o andar em luz. Ele é totalmente atuante, totalmente presente, e Ele deseja fazer essa obra em nós. Então a primeira coisa, se você for ler depois o capítulo 4 de Levítico, é você se atentar. A ignorância, ela não nos faz sem responsabilidade. Ela não nos deixa sem responsabilidade pelas coisas. Por exemplo, o desconhecimento da palavra de Deus, porque o versículo diz assim, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Então eram pessoas que pecavam por ignorância ou sem intenção, por desconhecimento dos mandamentos do Senhor. E aí ele vai dizer assim, mesmo assim precisa de sacrifício, mesmo assim você precisa, o povo daquela época, hoje Jesus já pagou todos os pecados, mas estou dizendo assim, o desconhecimento da palavra de Deus é pecado. E aí eu questiono, quanto você conhece da palavra de Deus, querido? O quanto você medita na palavra de Deus, o quanto você se guia pela palavra de Deus, o quanto você ama o Pai a ponto de querer saber tudo que Ele escreveu para você. Porque o que Deus fez é deixar isso daqui escrito para você. Porque Ele quer te encontrar lá em cima. Ele quer que você viva a eternidade com Ele. Então Ele teve o cuidado, a delicadeza, o amor tremendo de deixar tudo isso para que você e eu vivêssemos a vida nele. Agora, se eu não conheço, é desprezo. Quer dizer, eu estou
doutrina, eu não entendo. Queridos, hoje não é possível alguém falar isso, porque traduções da Bíblia tem trocentas. Tem uma tradução, a mensagem, extremamente fácil de entender, extremamente fácil. Então nós não temos mais essa desculpa. Precisamos nos esmerar para conhecer a palavra de Deus. Escola ministerial. Essa igreja tem uma ferramenta para se conhecer a palavra de Deus. Escola ministerial. Quantos estão na escola ministerial? E quantos se dedicam na escola ministerial para aprender da palavra do Senhor? Então, queridos, existe ferramenta. Não estou dizendo você que não pode, você trabalha. Não é isso. Estou dizendo assim, você conhece a palavra de Deus? Você já leu toda a palavra de Deus? Li uma vez. E por que não quer mais? Quando eu gosto muito de um filme, eu assisto mais de uma vez. Orgulho e Preconceito, gente, eu acho que eu já assisti 30 vezes. O Alex não aguenta mais. Eu sei as falas, eu sei tudo que vai fazer. Eu adoro. Então, quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer mais vezes. Que a gente tenha esse desejo profundo de conhecer a palavra do Senhor. O pecado, e a gente pode pensar em vários outros tipos de pecado. Podemos pensar em relacionamentos interrompidos. Por que eu estou falando de alguns pecados? Porque parece que alguns a gente pode ter a ideia que deixou de ser pecado, mas continua. Às vezes eu vejo relacionamentos interrompidos e a pessoa não refaz aquilo. Às vezes eu vejo pessoas que falaram coisas que não devia ter falado, mas ela não volta atrás. E tantos outros que a gente precisa parar com isso. A gente, olha, ser filho de Deus tem que ser muito mulher, muito homem. Tem que ser muito mulher, muito homem. Porque só o homem e a mulher de verdade que tem coragem de refazer as coisas. Que tem coragem de voltar atrás e falar assim, foi pala minha mesmo, me perdoe, eu quero fazer diferente. Ou quando alguém vem falar com você, porque se você for ler o capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim, se alguém for falar com você e te apontar o erro, e você cair em si, então, sabe, mas a gente tem a mania, me perdoe quando eu falo a gente, eu tenho a mania, ou tinha a mania, de me armar tanto, quando era confrontado por alguém, mas a grandeza está em não se armar, em saber quem você é e saber assim, obrigado, que bom que você falou comigo, porque senão eu ia continuar nesse caminho. Que bom que você apontou isso para mim, porque senão eu ia continuar dando bala e desagradando meu Deus, sem nem ter consciência disso. E o fato da ignorância não me impede de ter os prejuízos daquilo. E tantos outros. A segunda coisa que chamou muito a minha atenção, e aí eu vou pegar mais no lado de você como líder na sua casa, líder de célula, como líder no seu serviço, em qualquer outra coisa, a qualidade da oferta variava de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. Capítulo 4, ele vai dar quatro tipos de ofertas pelo pecado. Quando era o sacerdote que cometia, quando era a congregação que cometia, quando era um príncipe que cometia e quando era uma pessoa comum que cometia. Tanto o animal a ser sacrificado como a forma de oferecer eram diferentes. Agora, pasmem, o top 5, e assim, o animal de maior porte era quando o sacerdote dava bala. Era quando o líder dava pala, o líder espiritual. E querido, quem aqui não tem pessoas sob os seus cuidados? Então se considere sacerdotes dessa pessoa. A Bíblia vai dizer lá que nós somos sacerdócio real, é verdade, mas eu quero trazer essa metáfora de você como sacerdote na vida de alguém. Quando você é discipulador, quando você é líder de célula, quando você é mãe, quando você é pai, você está sendo a pessoa que influencia e dá direção para aquela pessoa. E o pecado dele, ele tinha que apresentar um novilho. E tinha todo um aspecto diferente. E eu achei muito interessante. Tanto o animal como a forma era diferente. O sacerdote ao pecar trazia, a Bíblia vai dizer nesse capítulo, que o sacerdote ao pecar trazia culpa para o povo, pois ele apresentava o povo a Deus.
Então a responsabilidade da pessoa de levar Deus a alguém o tornava responsável, o tornava, quando pecasse, um pecado mais grave, de maior valor. Então, queridos, nós como líderes espirituais na vida das pessoas, e seja em qualquer nível que você esteja, eu estou vendo todos aqui têm um nível de liderança na vida de algumas pessoas. É muito sério como você se procede, é muito sério o que você fala. Eu não posso achar que, tanto faz, todo mundo fala. Todo mundo, não você. Todo mundo faz, beleza, todo mundo, mas não você. E por que eu não vou fazer? Por amor às pessoas. Amém. Jesus fez isso. Jesus, ele veio morrer por amor a nós. Então nós precisamos devolver todo esse amor e essa generosidade que Cristo teve conosco. Então, queridos, nós estamos há 19 anos no ministério pastoral. E eu deixei de fazer muita coisa já por causa de igreja, por causa das pessoas da igreja. Uns porque ia escandalizar, outros porque não entendiam aquilo naquele momento, ou tantos outros motivos. E eu não me arrependo de nada, porque eu fiz para o meu Senhor. E graças a Deus consegui alcançar muitas pessoas assim. E eu tenho certeza que se você se portar pensando mais nas pessoas e menos em você, você vai ganhar muita gente. Então eu não vou deixar de falar aquela bobagem ou fazer aquela brincadeira que desmerece as pessoas por causa de mim, mas por causa do outro, porque é bom. Eu não vou deixar, eu não vou fazer, escolher alguma coisa que possa ferir alguma pessoa. Por quê? Por amor à pessoa. Hoje sabemos que o sacrifício de Jesus deu livre acesso a todos, então não temos mais mediadores humanos, mas o princípio permanece. Nós continuamos sendo relevantes na vida de muitas pessoas. Você que tem pessoas aos seus cuidados precisa levar muito sério e com muito temor em Cristo, porque assim como você pode trazer prejuízos com as suas escolhas na vida das pessoas que estão sob a sua autoridade, você também pode levá-los a Cristo com a vida de Cristo que você vive. Então não é só pro lado mal. Nossa, se eu pecar eu ferro a vida da pessoa. Não é só pro lado mal, pro lado bom também. Porque se você viver Cristo, você vai alcançar muitas pessoas. Você vai conseguir tocar em muitas pessoas. Você vai conseguir ministrar sobre a vida de muitas pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos. O arrependimento é a tristeza que produz vida. Então não há problema nenhum dos líderes serem pessoas arrependidas. Como líderes, nós deixamos de fazer muitas coisas por amor às pessoas. A palavra nos mostra em muitas passagens, e isso na Bíblia inteira, como Deus chama os líderes ao cuidado no seu proceder para manter o rebanho de pé. Muitas. Quando você vai ver aquela tão famosa frase, meu povo se corrompe porque falta conhecimento e poder. No Antigo Testamento ele vai falar, porque você sacerdote não está ensinando certo, você sacerdote está negando o ensinamento e tal. Então Deus falando com o sacerdote, falando com aquela pessoa que foi colocada na vida daqueles para guiá-los à verdade, para guiá-los à presença do Senhor. Queridos líderes, nós continuamos sendo soldados de frente da batalha. Então você precisa liderar pelo exemplo, o exemplo de Cristo. Liderar pelo exemplo de Cristo é eficaz. E aí eu vou tocar num assunto que parece tão bobo, mas você vai entender. Por exemplo, às vezes meus discípulos sabem, eu pego no pé, não, com relação ao horário. Eu acho que pontualidade, queridos, é respeito. Pontualidade em tudo é respeito. Então, quando eu chego no horário, eu estou respeitando o outro. Isso é honra. Então, isso é extremamente importante. Você imagina Jesus chegando na Santa Ceia atrasado? Você imagina Jesus chegando no sacrifício dele? Opa, desculpa aí, é que eu não acordei tarde hoje. Você não vê isso. Pontualidade é sério. Isso é exemplo.
Isso é importante. A cultura brasileira não é pontual, mas você não é a cultura brasileira, você está inserida nela. Mas a proposta é nós alterarmos essa cultura, porque se fôssemos pela cultura, a gente estaria lascado. A gente vai agir pela lei da esperteza, pelo ganho fácil, se a gente for pela lei da cultura. E não é para a gente ir pela lei da cultura, é para a gente influenciar essa cultura e trazer mudança na vida deles. Isso é um exemplo bem pequenininho. Nada a ver. Nada a ver. Alguém que você admire muito como líder, com certeza tem isso. E eu só estou dando um exemplo. Querido líderes, nós continuamos sendo soldados de frente na batalha. Existe um povo necessitado do ensino da verdade. Não só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo. Líder de célula, discipuladores, pais, líder no trabalho. Sempre existirá pessoas sobre os nossos cuidados. E por amor a eles, precisamos ter um coração manso e humilde, capaz de reconhecer e se arrepender. Um coração ensinável, de modo que possamos ter a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Então, as duas coisas que me chamou muita atenção, e eu tenho certeza que foi Deus falando comigo e para trazer para a igreja dele, é que ignorância e agir sem intenção não nos isenta da responsabilidade daquilo que cometemos. E a segunda coisa é que, como líderes, nós temos uma seriedade, um temor para tratar as coisas de Deus muito acima dos outros. Muito acima dos outros. Porque eles precisam ver o exemplo de Cristo na nossa vida. As pessoas precisam de exemplo de Cristo, querido. Às vezes você não vai precisar falar nada. O seu exemplo vai levar pessoas a Jesus. E nós precisamos ser esse exemplo. E guarde isso. Deus faz essa diferenciação entre o líder, entre a congregação, entre o governante e entre a pessoa comum. Deus fazia essa diferenciação. E Ele continua fazendo. Tanto que quando Jesus veio, Ele falava uma coisa para os discípulos e falava uma outra coisa para a multidão. Com verdades nos dois lados, mas de uma forma para um e de uma forma para outra. Então existe diferença. Que em nome de Jesus você assuma essa posição de pensar no próximo e de ter um desejo profundo de aprender da palavra do Senhor, que foi a carta do Papai do Céu, que Ele teve tanto trabalho para deixar para nós. Ontem nós estávamos estudando bibliologia e nós vemos algumas coisas sobre a Bíblia. Então, mais de 40 autores, 1.600 anos para escrever, 3 continentes diferentes, pessoas diferentes que escreveram, tantas coisas, e ela se completa. Deus querendo, olha, é isso que eu quero que vocês façam, é dessa forma que eu quero que vocês sigam. Que em nome de Jesus isso fique no teu coração, amém? Amém. Que você possa se colocar de pé, nós vamos estar finalizando a pregação, não o culto. Nós vamos ter ainda a palavra de oferta. Mas em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Não existe isenção de culpa por pecado de ignorância sem intenção. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos alerta sempre. Sempre Ele nos alerta. Seja falando conosco, ou seja, usando alguém para falar conosco, Ele sempre nos alerta. E nós precisamos nos colocar como sacerdotes que entende que o proceder precisa ser diferente, precisa ser o exemplo de Cristo na vida das pessoas. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, Pai. Deus, se o Senhor trouxe essa palavra, ó Deus, que fala sobre o pecado, ó Deus bendito, por ignorância, pecado sem intenção, eu sei que o Senhor quer mexer conosco. Espírito Santo, nada da Tua palavra é sem propósito. Por isso eu peço que em nome de Jesus isso venha frutificar no coração dos Teus filhos. E venha nos fazer entender, ó Deus, a importância de como ministradores na vida das pessoas, como testemunhas do Senhor, ó Deus, aqui dentro e lá fora. A importância do nosso proceder glorificar o Teu nome, de sermos os exemplos vivos de Jesus, no falar, no pensar, no agir, Senhor, e sabendo que quando pecarmos e caímos em si, ó Deus, podemos pedir perdão, porque o Teu sacrifício na cruz, o Teu sangue vertido na cruz, foi suficiente para nos perdoar de todos os pecados. A única coisa que pode nos manter distante
ó Deus bendito, se não quisermos nos arrepender, se não quisermos voltarmos para o Senhor, só isso que pode nos dar distância com o Senhor, Pai, porque de resto não existe essa distância. Muito obrigado, Espírito Santo, por permanecer nas nossas vidas. Temos consciência, ó Deus, da Tua presença e queremos honrar essa presença gloriosa nas nossas vidas, reconhecendo o Senhor a cada instante, sabendo que o Senhor está conosco em todas as frases que usamos, em todas as brincadeiras, em todos os passeios, em todos os estudos, em todos os, ó Deus bendito, em todos os momentos, todas as situações, o Senhor está presente. E ó Deus bendito, deseja ver em nós a semelhança de Cristo, a imagem de Cristo. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Traz, Espírito Santo, convencimento da justiça, do juízo e do pecado sobre as nossas vidas e opera guiando-nos através da verdade, sendo essa a sua obra em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Rubiano? Pode sentar, queridos. Olá, boa noite a todos. Paz do Senhor. Eu vou procurar ser um tanto breve hoje. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias ou aplicativos, da forma que vocês acharem melhor. Eu queria ler um texto com vocês que está em Malaquias, capítulo 3, do 6 ao 12. É um texto bem conhecido, né? Bem conhecido. Mas tudo aquilo que a gente pratica, a gente aprende. E a gente praticando, o que é praticar uma coisa? É você repeti-la várias e várias vezes, até o momento que se torna automático. Daí quando ele se torna automático, você realiza a ação sem pensar, porque aquilo já se tornou parte de você, é uma parte integrante sua, né? E você realiza aquilo, você tem total confiança naquilo. Você pratica uma ação, você pratica um ato, e você acaba se tornando totalmente confiante naquilo. Você não tem mais dúvidas. Daí aquilo flui naturalmente na sua vida. Amém? Todos acharam? Amém. Malaquias 3, a partir do 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Repita, por favor, o irmão que está do seu lado: a casa do tesouro. A casa do tesouro. Então, irmãos, não é em qualquer lugar.
não é aonde eu quero, é a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para acolher-vos, e por causa de vós repreenderei o devorador. Fala para o irmão que está do seu lado: por causa de vós. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Fala para o irmão do seu lado: todos vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, esse texto por si só, né? Ele é muito claro, ele é muito aberto. Ele por si só, ele já vem revelado. Mas mesmo assim, nós podemos refletir um pouco sobre o que está escrito. Eu poderia parar por aqui só na leitura, que vocês já entenderiam. Mas eu quero ainda frisar algumas coisas. Quando a gente fala, trazei os dízimos e as ofertas, trazeis os dízimos à casa do tesouro. Nós temos uma coisa, eu fazia muito isso, tá? Quando eu falo nós, eu quero dizer eu no passado, quando eu não tinha ainda um entendimento. E eu me preocupava muito com o meu dízimo. E eu vejo muitas pessoas ainda hoje em dia repetindo aquilo que eu fazia antes. Outro dia eu vi um texto a respeito de uma pessoa dizendo que nós temos que fiscalizar o que é feito com o nosso dízimo na igreja. E eu pensava assim. Eu pensava dessa forma. Hoje eu tenho vergonha disso, mas eu não tinha entendimento. Quando o Senhor fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, é claro a situação, é trazer a casa do tesouro. O dízimo, para começar, ele não é meu. Então eu não posso dar o meu dízimo. Eu não posso distribuir o meu dízimo como eu quero. O dízimo eu entrego, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso chegar aqui, chamar uma pessoa lá na rua e falar assim, ó, você quer essa caixa de som para você? Pode levar. Eu não posso fazer isso, não é minha. Agora eu posso fazer isso com isso aqui, que é meu. Não é isso? Então quando não é meu, eu não dou, eu entrego. E a gente voltando ao nosso plano de salvação com Deus, é um pouco extenso. Eu vou só apenas frisar num ponto. Nós fomos comprados por Deus. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Quando nós nos tornamos, Ele comprou a nossa dívida. Então quando Deus me comprou do pecado, eu me tornei propriedade dele. E se eu sou propriedade de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu faço é para ele. Então não tem sentido eu dizer que é meu. Então isso por si só já mata muito
muito dos questionamentos que nós sofremos por aí. Ah, mas você vai lá na igreja, mas você dá o dízimo na igreja? Eu não dou, eu entrego, porque não é meu. Eu só devolvo a Deus uma pequena parte que Ele estabeleceu aqui na casa do tesouro. Então eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso dar o meu dízimo, entregar o meu dízimo. 10% eu vou separar esse 10%, eu vou dar 5%. Vou entregar 5% na igreja, 5% eu vou ajudar. O Gabriel está passando por necessidade, eu vou dar 3% do meu dízimo para ele. E o Mateus é um carinha legal, e eu quero abençoar a vida dele, e eu vou dar os outros 2% para o Mateus. Isso não é entregar o dízimo. Entregar o dízimo é você entregar ele na casa do tesouro, para que haja mantimento. Ah, mas e a oferta? Eu dou oferta. Eu não entrego o dízimo, mas eu dou oferta. A oferta, ela não é dízimo. A oferta é complemento. A oferta é complemento para o dízimo. Então não adianta, um não substitui o outro. Um não vai substituir o outro nunca. Dízimo é primícia. Dízimo, ele é antes do Velho Testamento. O Velho Testamento não, ele é antes da lei. Abraão não tinha lei, ele entregou o dízimo. Então ele é antes da lei. Então quando fala assim, não, mas o dízimo é da lei. Não é. Ele é antes da lei. E depois da lei, depois que a lei foi revogada, vamos dizer assim, não é isso o correto, mas vamos entender dessa forma, se instituiu o tudo. Porque o povo no Novo Testamento, ele não entregava o dízimo, ele entregava tudo. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa nisso para a gente poder compartilhar, mas eu quero que vocês reflitam apenas nisso, tá? Amém? Você pode ficar em pé? Pai querido, te dou graças, Senhor. Pai, por esse entendimento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pelo entendimento, Senhor, sobre o dízimo, sobre a oferta, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, neste momento, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Senhor, porque nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, e praticamos ela, Senhor, conforme o Senhor nos ordenou, Pai. Senhor, e o Senhor não muda, Senhor. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E te damos graças, Senhor, porque assim como o Senhor repreendia o devorador, Senhor, no Antigo Testamento, Senhor, hoje o Senhor repreende também para nós, Senhor. E seremos chamados, Senhor, bem-aventurados por Tua causa, Deus. Porque nós entendemos o propósito, Senhor, de servir a Ti, Senhor. E nos submetermos, Senhor, à Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz e dentro paz, o vento cessa ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar. A tempestade em mim pode ouvir. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, e finalizar essa celebração? Amém.
Espírito Santo, obrigado, Deus bendito, por essa celebração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos ofertantes. Obrigado, Deus bendito, pelo ministério de louvor, Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo concorreu, ó Deus bendito, na direção do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque temos sido transformados pelo Senhor. E, ó Deus bendito, de glória em glória, ó Deus, o Senhor tem tratado conosco. Muito obrigado. Leva o teu povo em paz, Senhor, livrando-os de todo mal. E que o Senhor continue ministrando o coração dos teus filhos, alertando-os, ó Deus, em todas as coisas. E fazendo, ó Deus bendito, com que eles sigam no caminho, ó Deus, que o levará, ó Pai, aos teus planos, à tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Põe a paz. Que o Senhor os abençoe. Uma excelente semana.